alegria muito imensa no meu coração. Na verdade, meu coração está doendo, né, de tanta felicidade. É assim que eu gostaria de expressar pela vida do Pedro, sua esposa, né, grande amigo meu, filho do pastor. E também o irmão Darlan, sempre temos falado através do Facebook, orado um pelo outro. Também está aqui a minha esposa, minha enteada Tiffany, né? Eu creio que quando se fala de campanha, se fala de um tremendo esforço da parte de cada um dos filhos de Deus para que haja uma poderosa e uma santa manifestação, algo que quebre as algemas, algo que venha mover as cadeias e nos fazer avançar naquilo que Deus tem derramado na tua igreja. Sem perda de tempo, eu gostaria de fazer a leitura do texto sagrado, Efésios, carta aos Efésios, capítulo 3, eu escolhi o verso 8 em diante, que é maravilhoso. Eu sou muito, um pouco íntimo dos irmãos, eu sou de Sal da Divisa, nasci em Tarantim, e aqui em Itagimirim, essa terra maravilhosa, eu tive o privilégio, através do pastor Carlos, de trazer a minha primeira mensagem no ano de 2003, aqui nessa cidade de Itagimirim. Para mim é muito legal estar de volta aqui e depois de tanto tempo, através da vida, né, do presbítero Pedro, né? Ou seja, o pastor Pedro, que Deus esteja nos guiando nessa jornada, que muitos já estiveram aqui. É a primeira vez que eu estou aqui neste novo tempo, né? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos se encontraram? Versículo 8 do capítulo 3. Diz assim a palavra do eterno, maravilhoso Deus: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo nosso Senhor, no qual temos a ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Versículo 14: por causa disto, me ponho de joelho perante o Pai, diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Veja a sua Bíblia, tome o seu assento. Muitos canais, muitos homens de Deus têm anunciado as ricas e preciosas pérolas do Senhor para um povo que precisa receber da parte de Deus. Essa terra que está sedenta por Deus, essa terra que está ainda na expectativa da manifestação de um filho e propósito que possa fazer com que a pessoa mude do teu estado natural para um estado sobrenatural. A pessoa que nós acabamos de ouvir através da mensagem expressada, descrita por este homem, o apóstolo Paulo, que ele, em mais do que palavras, com seus maravilhosos testemunhos, através da tua vida de fé, ele não só escrevia, como ele comparecia diante dos irmãos, que estavam totalmente precisando, totalmente ausentes de uma fé que movesse as cadeias do inferno, liberasse um poder que tirasse aquele povo daquela opressão que eles haviam, naquele estado, na cidade pelo qual eles se encontravam em Éfeso.
mesmo que havia cooperadores, Ágila e Priscila, Pedro esteve 2 anos, e aquela cidade havia um lugar, pois era uma igreja das 7 congregações da Ásia Menor, e ele estava ali porque ele já estava preso, aliançado com um firme propósito que o Senhor o desafiava. Aquele homem era tão ousado em Deus que o diabo tinha medo, que somente a sombra daquele homem curava as pessoas. Uma vida de oração entrelaçada, mas não foi tão fácil. O que houve com ele não foi tão simples. Foi uma situação que está em Atos, no capítulo 9. Ele presenciou também no livro de Atos a morte de Estevão, quando ele estava prestes a ser apedrejado. Paulo também estava ali diante daquela situação, quando o servo do Senhor, aquele que estava seguindo a Cristo, Estevão, que anunciava, que também operava os sinais, que Deus usava também, ali estava Pedro, um homem natural, uma pessoa ainda religiosa, porque ele era da escola de Gamaliel. Pedro era um teólogo, só tinha o conhecimento do Senhor somente na teoria, mas estava prestes a descobrir que o eterno Deus vive e reina para sempre e se manifesta na vida dos filhos de Deus. Uma carta liberada para Damasco, e ali estava Pedro liderando os soldados para poder destruir o Evangelho, ou diz ele, pensar em destruir o propósito de Deus. Se ele soubesse que estava por vir, se o diabo soubesse que estava por vir, ele curvava o chifre dele sobre a terra e batia virado, desaparecia. Porque há muito poder, há muito poder em Jesus. E para falar um pouco desse fato, que os irmãos talvez já ouviram, e já ouviram e ouviram, mas a palavra de Deus, ela queima, porque ela se renova toda manhã. Meu Deus. Ela se renova todas as vezes que nós demos atenção e prestamos ouvidos à voz de Deus, porque há poder em Deus. Estava Paulo, de caminho a Damasco, com a carta para perseguir e aprisionar os líderes da igreja do Senhor, as pessoas que estavam orando escondidos, ainda sob ameaça de morte, porque Jesus havia pagado o preço de cruz, mas a obra do Senhor, ela jamais iria parar, porque ele disse em Atos 2, que quando ele fosse, ele iria enviar o Espírito Santo, que o Espírito Santo iria descer sobre os discípulos, sobre os apóstolos, e eles continuariam fazendo obras, e obras ainda maiores daquele fez, porque a obra de Deus jamais iria parar. O propósito de Deus está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o teu Filho, para que o mundo não pereça, mas que ele tivesse a vida eterna. Uma vez Jesus cumprindo o propósito de Deus, ali já estava decretado. O Espírito de Deus sobreviveria sobre toda a carne, como disse o profeta Joel, e todo aquele que invocasse o nome do Senhor Jesus seria salvo. E ali estavam os sinais, ali estava o fogo, ali estavam os prodígios de maravilhas de um povo que estava sendo perseguido. Quanto mais a igreja do Senhor é perseguida, quanto maiores são os desafios que você vive em Deus, maior será a tua história em Deus, para que Deus seja honrado e glorificado, porque nós somos somente instrumentos na mão de Deus. Glória a Deus. Algo aconteceu no meio daquela viagem, houve algo para que aquele homem mudasse a sua mente e houvesse uma metanoia, uma transformação. Ele estava sedento por oprimir a igreja. Jesus manifestou naquele caminho. Jesus apareceu e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Eu sou Jesus.
sobre os seus pés. E ficou 3 dias cego. Jesus enviou a mensagem espiritual da profecia para Ananias: este é para mim um vaso escolhido. Ore por este Glória a homem. Deus. Aleluia. A obra não pode parar, porque Deus tem algo a cumprir na tua casa, na tua vida, através da tua semente, a tua fé. Glória a Deus. A tua oração são sementes, são pérolas. Ninguém pode tirar o fogo que há dentro do teu coração, a chama que está queimando dentro de você. Ninguém pode tirar os teus sonhos, ninguém pode destruir a tua causa, porque a tua vitória está no Senhor Jesus. Então, se eu acabar com a igreja, eu vou destruir a obra de Deus. O inimigo havia se levantado no corações daqueles homens perversos, cheios de religiosidade. A religiosidade embaçou os olhos deles naquela época. Hoje também embaça os olhos de muitas pessoas que achando que os títulos vai fazer a diferença, que achando que os métodos, se for para o lado direito, lá está a vitória, se for para o lado esquerdo, lá está a vitória. Na verdade, a vitória está em descer, se humilhar. Glória a Deus. Se humilhar, porque eu não posso fazer nada com as forças dos meus braços. Paulo não sabia, mas ele teve um encontro real. Se nós tivéssemos a oportunidade de ter um encontro real com Jesus, Ele vai mudar a nossa natureza, Ele vai mudar a essência, Ele vai trazer transformação para o nosso entendimento. Uma vez que Ele é zeloso pela lei, mas não compreendia que o Espírito Santo de Deus sonda o infinito do íntimo do coração. E quantas vezes Ele foi desafiado? Primeiramente pela igreja. Os discípulos do Senhor estavam somente ali, em Israel, em Jerusalém. Mas se você entender que Deus havia designado para Paulo, Deus queria levar Paulo aos gentios e consequentemente para nós, que não somos judeus, mas a Bíblia diz que todos aqueles que aceitar o Senhor Jesus serão feitos como bem-aventurados. A semente que o Senhor depositou em Paulo foi tão profunda que ele não precisou brigar com ninguém. Ele sabia quem tinha chamado ele naquele caminho de Damasco. Jesus manifestou para ele. Jesus começou a entrar no coração dele verdadeiramente. E eu creio, porque está escrito na palavra do Senhor, que aquele que perder a sua vida pela minha causa, isso está em Mateus 16, 25, pela minha causa, se encontrará sentido para a própria existência. Talvez até aquele momento o sentido da existência dele estava em perseguir e matar os irmãos. Mas Deus queria algo mais. Deus queria desafiar ele a sair para as terras misteriosas, como o irmão cantou. Há mistério, há tudo oculto em Deus, guardado, selado por uma promessa maravilhosa. Como é que nós podemos enxergar as coisas de Deus? Somente se tornando seres espirituais. Glória a Deus. Talvez a Bíblia estava sem sentido, mas nós abrimos o nosso coração ao darmos o primeiro passo, indo de encontro a Jesus, dizendo: Senhor, me aceita como teu único e suficiente Salvador para a minha vida. Deus de maravilha. E tem mais. A obra do Senhor era tão sobrenatural sobre a vida de Paulo,
que ele carregava consigo as marcas do Evangelho. Que marcas são essas? Testemunho. Ele tinha uma vida de testemunho. O que é uma vida de testemunho? Uma pessoa que tinha caráter, uma pessoa que tinha dignidade, uma pessoa que tinha verdadeiramente as marcas do Evangelho. Porque Evangelho sem cruz não é Evangelho. Se você não se crucificar o teu eu, se você não abrir mão das tuas vontades, dos teus desejos, e todo dia matar a tua carne, todo dia se esforçar, porque ninguém pode julgar ninguém pode transformar ninguém, a não ser que você mesmo se derrame e rasgue o teu coração e receba que Deus quer livrar você de você mesmo. O velho homem, a velha natureza. A nossa luta não é contra sangue, não é contra principados nem sangue, mas é contra as potestades. Também está em Efésios. O que Paulo estava enxergando, irmãos? O que a igreja pode enxergar e contemplar que o mundo não enxerga em um culto de quinta-feira como esse? Sabe o que, irmãos? É enquanto eu me preparava lá na madrugada de manhã, orando de joelho, eu já estava agradecendo a Deus, porque Ele iria nos trazer para cá. E aqui tem um povo que precisaria encontrar Deus. E o diabo, pelo contrário, do mesmo jeito que nós lutávamos no joelho, o diabo lutava para impedir você de vir aqui, porque sabia que se você viesse aqui, Deus iria tocar no teu coração, iria visitar a tua casa, iria visitar a tua esposa, iria visitar o teu esposo, iria visitar o teu filho, e iria fazer coisas sobrenaturais. Glória a Deus! Primeiramente, há muitas coisas que nós achamos que é necessários para as nossas vidas, mas de que vale um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Hoje nós se encontramos aqui diante verdadeiramente de algo que faz sentido, porque no mundo aí fora muitos se reúnem para poder beber e no final das coisas só há violência, só há traição, só há morte. E hoje nós se reunimos aqui para poder buscar a Deus pela nossa família. Por esta causa me ponho de joelho. Você sabe daquilo que você precisa, e Deus melhor do que você sabe daquilo que você necessita. Você entra com os elementos naturais e Deus entra com um elemento sobrenatural. Espírito Santo de Deus diz que todas as vezes que você se dispõe a dobrar os seus joelhos, o anjo do Senhor vem